Vamos falar um pouquinho sobre o conceito de entrevista motivacional. Esse conceito vem muito bem delimitado na última edição do livro do Honeck e do Miller, que são os seus criadores, né? Como uma conversa colaborativa que visa fortalecer a motivação e o comprometimento com uma mudança pessoal. Muitas vezes, quando eu coloco esse termo conversa colaborativa, eu encontro até um certo estranhamento, né? Mas uma conversa não parece ser algo tão técnico, né? O que os autores propõem com a ideia de conversa? Algo familiar, algo prazeroso, algo próximo de troca e de compartilhar diferentes saberes em parceria, em pé de igualdade. Né? O profissional vai estar a serviço do outro, vai estar a serviço do cliente. E o cliente, por sua vez, vai trazer um material para que ambos possam chegar a um consenso. Nesse sentido, a própria definição já envolve parceria e colaboração. Como origem, a entrevista motivacional, ela surge no tratamento da dependência química, mais especificamente de dependentes de álcool, na experiência do Miller em uma clínica para tratamento de alcoolismo, e rapidamente ela foi disseminada para a área de saúde, assistência social, justiça, mais recentemente, educação e esporte. A entrevista motivacional, ela não envolve só uma mudança de comportamento, ela não se resume a isso, ela envolve uma mudança global de estilo de vida, onde o comportamento faz parte dessa mudança. E o profissional precisa ficar muito atento nessa comunicação, nessa conversa, para lidar com a discordância de opiniões, de modo a essa discordância não virar uma resistência. Porque a partir do momento que você conversa sobre diferentes opiniões, que você consegue conviver com as diferenças, né? Você consegue sim estabelecer uma conversa colaborativa e nesse contexto a mudança vira tema de conversa e não de imposição. Por quê? Porque a negação é um traço da personalidade humana, né? Assim, faz parte da personalidade humana, né? Só corrigindo, não como um traço, mas assim, a negação, ela faz parte da natureza humana, principalmente quando nós pensamos na ambivalência, né? A pessoa vai apresentar sempre critérios prós e contras àquela mudança, né? Isso fica muito claro no uso de substâncias, né? Mas se a gente também não for muito longe, pensar nas nossas próprias vidas, quando a gente pensa até em mudar para um emprego melhor, ou para uma casa melhor, ou comprar um carro melhor, sempre nós vamos ter mais, será que é o momento? Será que é a hora? Será que é a melhor opção? O que eu vou ganhar? O que eu vou perder? Né? Isso quando a gente fala de mudanças boas, né? Que não dirá mudanças que envolvem realmente toda uma rotina e um estilo de vida, como é o uso de substâncias, né? E aí a gente também não pode descaracterizar o conceito de adoecimento, né? Porque as pessoas estão numa situação de vulnerabilidade. Nessa conversa, né, um dos objetivos principais do profissional é evitar a disputa, evitar o jogo da argumentação e da contra-argumentação. Não é uma persuasão, não é um convencimento, né? Como eu disse anteriormente, é conversar sobre as diferenças. Então, o profissional trabalha para lidar com as reações de divergência ou de discordância de opiniões. Eu posso ter uma opinião, você pode ter outra, mas não há problema. A gente pode conversar sobre essas diferentes opiniões sem incitar uma persuasão, um convencimento, né? Porque muitas vezes quando caminha para esse lado, vai caminhar para a resistência. E na resistência existe um bloqueio à comunicação, né? Tanto por parte da escuta do profissional, quanto por parte da comunicação do nosso cliente. Essas reações de divergência ou discordância, Miller e Honeck denominam de falas de sustentação ou de permanência. São falas que estagnam o movimento de ação, né? A pessoa fica presa àquele status quo, né? Àquela situação, e muitas vezes não consegue avançar.
A primeira descrição da entrevista motivacional data de 1983, na Noruega, no Manual de Terapia Cognitiva Comportamental. Esse, às vezes, é um mito também que decorre muito, que é muito comum, né, as pessoas acharem que entrevista motivacional é terapia cognitiva comportamental. Não é. Inicialmente, ela surgiu na publicação, mas a entrevista motivacional não se propõe a ser uma escola de psicoterapia, ela se propõe a ser uma abordagem de aconselhamento. A publicação, a primeira edição, surge em 1991, na Austrália, e nós temos essa edição traduzida para o português, pela editora Artmed, mas eu falo que essa primeira edição é mais histórica, para quem quer entender como a entrevista motivacional veio se desenvolvendo, porque realmente, se você pega a primeira edição e a edição atual, você vai falar que são livros completamente diferentes, né? Por quê? Porque na primeira edição os autores falavam sobre os princípios, sobre 5 princípios, né? Empatia, lidar com a discrepância, evitar a argumentação, né? Acompanhar a resistência e promover a autoeficácia do cliente, né? Inicialmente são 5 princípios. Esse evitar a argumentação da primeira edição já cai na segunda edição, né, que foi publicada em 2002 na Itália. E na segunda edição surge o PAR. O PAR, eu falo que é a receitinha do bolo. É como fazer a entrevista motivacional, e nós vamos ter a oportunidade de discorrer um pouco sobre esse tema neste curso. Em 2008, surge na Inglaterra um livro muito interessante do Homick, né, que é o Entrevista Motivacional no Cuidado da Saúde. E nesse livro, os autores já vão dando as deixas, né, do que seria a próxima e última edição, né, questionando um pouco os princípios. Em 2012, surge a terceira edição da Entrevista Motivacional, né, onde caem os princípios, cai a fase 1 e 2 da mudança do comportamento na entrevista motivacional, onde a fase 1 é a construção da motivação e a fase 2 é a mudança de hábitos e estilos de vida. Isso os autores vão falar que isso acontece durante todo o processo. Surge o espírito da entrevista motivacional, né? E surgem os processos da entrevista motivacional, que também nós vamos discorrer mais adiante. O que é importante salientar como conceito, né? O que não é entrevista motivacional. E o Miller e o Honig têm uma publicação muito interessante, que depois eu vou disponibilizar o paper para vocês, né, de 2009, onde eles discorrem 10 coisas que a entrevista motivacional não é. Né? E as principais desse paper eles começam dizendo que a entrevista motivacional não é um modelo transteórico, né, dos estágios motivacionais, pré-contemplação, contemplação, preparação, ação. O modelo transteórico e a entrevista motivacional, eles surgem juntos, né? Mas o modelo transteórico sempre se propôs a ser um sistema de psicoterapia. E a entrevista motivacional, muito mais como uma abordagem de aconselhamento, do como fazer. Então, eu lembro claramente num fórum em 2011, o Miller e o de Clemente lado a lado falando: entrevista motivacional não é modelo transteórico, modelo transteórico não é entrevista motivacional. Entrevista motivacional não é terapia cognitivo-comportamental, porque terapia cognitivo-comportamental vai se propor a rever crenças. Entrevista motivacional vai se propor a mudar estilo de vida muito baseado na motivação da pessoa e nos valores que a pessoa tem, né? Ela também não é balança decisória, porque é muito comum nós vermos publicações na entrevista motivacional como balança decisória, né? Mudar, não mudar, prós e contras. A balança decisória ela é uma técnica, ela é uma estratégia que pode ser usada dentro deste contexto de aconselhamento, mas ela, em essência, não é entrevista motivacional, porque muitas vezes, conforme a postura do profissional, ela pode ferir a autonomia do cliente. Ela não é uma escola de psicoterapia, ela nunca se propôs a ser uma escola de psicoterapia. Então, a entrevista motivacional, ela tem uma duração breve e ela pode ser utilizada junto com outras abordagens psicoterápicas, porque ela vai definir muito mais uma postura do profissional.
Ela não é uma técnica, né? Porque como eu já discorri um pouco na balança decisória, a técnica é uma intervenção única, efetiva, começo, meio e fim, né? Algo mais simples. E a entrevista motivacional, ela é complexa, porque ela envolve toda uma postura. Ela também não é um aconselhamento centrado no cliente, existem muitas críticas aí, muitas vezes dizendo que a entrevista motivacional pode até parecer uma reencarnação do modelo rogeriano, né? Mas o que os autores sempre colocam é o diferencial da entrevista motivacional e da escola rogeriana é que a entrevista motivacional vai trabalhar com um foco específico, com uma mudança de comportamento em particular, né? Que é definida entre profissional e cliente. E a escola rogeriana vai trabalhar com a livre associação. E também não é o que você sempre fez. Esse ponto do paper eu acho bárbaro, né? Porque, como eu disse para vocês, a entrevista motivacional de tão simples, ela pode se tornar complicada. E muitas vezes a gente olha aquela simplicidade toda e fala, mas eu faço isso, né? Assim, por quanto tempo você faz isso, né? Quais são os parâmetros para você afirmar que você faz isso segundo o referencial, né? De ambivalência, de espírito, de processos e do par. Né, que é um pouco que nós vamos aprender aqui nessas aulas. O que eu quero dizer com isso para vocês, né, em termos do conceito de entrevista motivacional, né, assim, é uma abordagem de comunicação, né, que envolve uma abordagem diretiva, a partir do momento que a gente vai focar numa mudança de comportamento específica, e que vai envolver um acompanhamento no sentido de que o entrevistador motivacional vai trabalhando conforme a autonomia que o cliente vai apresentando e também vai dando permissão para o profissional trabalhar, né? Esse equilíbrio, né, dessa parceria que acontece entre profissional e cliente, né, envolve a resolução da ambivalência, né, como uma escolha consciente, né, de ambos os lados, né? Então, envolve um guiar, um orientar, um caminhar juntos, e sim, uma negociação, porque muitas vezes eu, como profissional, posso ter uma opinião, a pessoa pode ter outra, e a gente vai conversar sobre essas diferenças. Essa figura da dança, né, ela me encanta muito, ela sempre me marcou muito nos treinamentos, né, porque, assim, os meus treinadores sempre falaram, né, assim, você está dançando ou você está lutando com o teu cliente, né, entrevista motivacional se vale muito de figuras de imagem, de metáforas, né? Nós vamos aprender isso, né? E essa é uma que fica para mim, né? Porque assim, a dança, né, é algo que tem muita sintonia, que tem muita parceria, que tem intimidade, que tem cumplicidade, né? E é esse o espírito que a entrevista motivacional tenta passar. Você tem que ter essa parceria e essa cumplicidade com o teu cliente. O que vale a pena também aqui ressaltar para vocês, né, assim, a entrevista motivacional, ela já vem sendo muito estudada, né, assim, por mais de 30 anos, né, assim, são mais de 200 ensaios clínicos que atestaram sua eficácia, né, e muitos desses estudos mostram, né, que a entrevista motivacional quadruplicou as taxas de engajamento dos clientes nos tratamentos, principalmente relacionados à saúde, né? Atualmente ela é ensinada em mais de 43 idiomas, né, em todo o mundo, e existe o MINT, né? O MINT é uma associação que congrega os profissionais que têm a formação completa em entrevista motivacional, né? Qualquer profissional pode se habilitar, né? Depois no final eu vou passar o site para vocês, né? Assim, existe o treinamento básico, avançado, básico, intermediário, avançado, e depois o training for trainers, que é quando você não só aprende a técnica, mas pode ter habilitação para ensinar outros profissionais. Então, a partir do momento que você tem essa certificação, você passa a ser um treinador oficial MINT, né, dessa associação de entrevista motivacional, e atualmente
em média, 1.200 membros em todo o mundo. Claro que a entrevista motivacional ela ainda começa, né? Quando a gente fala 30 anos, né, comparado às outras modalidades psicoterápicas, né? Assim, eu falo que a gente ainda está engatinhando. Mas a entrevista motivacional ela se disseminou muito rapidamente, em um curto período de tempo e com um mínimo de recurso. Então, eu acho que isso realmente conecta as pessoas. Como base aqui, né, da programação dessas aulas que nós vamos ter, eu vou trabalhar com vocês o que eu chamo de pilares da entrevista motivacional. Né? São os 4 conceitos básicos para você ter uma aplicação da entrevista motivacional. O primeiro deles é a ambivalência. Eu falo que a gente é que nem a abelha que vai atrás do mel. Um entrevistador motivacional vai atrás das ambivalências, né? Muitas vezes o cliente não vem com essa ambivalência muito clara, muito nítida, né? Ele pode até vir, por exemplo, para um tratamento de álcool, porque ele é um dependente de álcool, mas ele não quer tratar com dependência de álcool, ele quer tratar relacionamento com a esposa, que está tendo muito conflito. Tudo bem, vamos trabalhar relacionamento com a esposa. Eu não vou me adiantar a prontidão do cliente. Eu sei que não é dependente de álcool, mas muitas vezes trabalhando essa ambivalência do relacionamento conjugal, eu vou conseguir chegar na dependência de álcool. Então, ambivalência é a ambivalência que o cliente apresenta, não aquela que o profissional enxerga. O espírito da entrevista motivacional, nós usamos muito o acrônimo PIS, né, que envolve parceria, aceitação, compaixão e vocação. Então, a gente vai trabalhar esses conceitos porque isso fica muito claro na postura do profissional. O TAR, que é a receitinha de bolo, né, onde nós vamos fazer perguntas abertas, afirmações ou reforços positivos, resumos e reflexões, né? Sempre essas são as estratégias básicas da entrevista motivacional. E, por fim, o entrevistador motivacional trabalha nos processos, né? O primeiro e básico processo é engajamento. O profissional não faz nada sem engajamento. Eu falo que o engajamento é o alicerce da construção. Depois que esse cliente engajou, aí a gente vai trabalhar no foco, né? E para delimitar o foco, você precisa ter claro qual é a ambivalência. A partir do momento que você tem claro o foco, você começa a evocar as habilidades, os desejos, as razões, as necessidades dessa pessoa e mudar, para, por fim, delimitar um planejamento. Esse é um preâmbulo básico do conceito de entrevista motivacional e eu encerro aqui essa primeira parte da aula do conceito com uma frase que eu acho muito importante, né? Entrevista motivacional é simples, mas é profundamente transformadora.